Eu vou avançar agora para um outro tema, que é em relação internacional, tá? Como o Brasil, como o senhor vê pela sua experiência, né, que o Brasil pode se destacar no comércio internacional frente a esse momento que a gente enfrenta, né, que alguns países se tornando mais protecionistas, também sofrendo, muitos países sofrendo com essa questão do tarifaço dos Estados Unidos, e como o Brasil e o governo pode, na sua avaliação, se dar melhor nesse campo, poder exportar mais, vender mais e trazer mais produtos, mais faturamento para dentro do país diante desses problemas, né? Principalmente causado pelos Estados Unidos com esse volume imenso de tarifas, assim como também foi causado pela China e pela Índia. Essa decisão que foi feita pelos Estados Unidos, eu acredito que o próprio Estados Unidos está pagando um preço alto em relação a isso, até com a inflação interna que tem crescido, a insatisfação da população e também não resolveu o problema deles. Até porque essa visão de que os Estados Unidos vai se reindustrializar a partir desse tarifaço e que vai atrair de volta aqueles empregos é uma visão completamente descolada da realidade do mundo atual, onde muitas daquelas fábricas que saíram dos Estados Unidos e foram para outros lugares, se eles voltassem para os Estados Unidos, não voltariam com a mesma quantidade de empregos que tinham antes, com toda a modernização que acontece. Pelo lado do Brasil, acho que existe uma oportunidade. O Brasil é um país que tem crescido a sua indústria, que tem uma indústria que em determinados momentos é competitiva, que tem um agro muito forte em relação ao mercado internacional e que com esse movimento dos Estados Unidos pode sim procurar novos mercados e expandir. Isso deve ser feito, primeiro, com a valorização do nosso setor produtivo, com investimento em tecnologia, com investimento em melhoria da nossa produção e, segundo, com uma diplomacia que sirva aos interesses do Brasil, que eu acho que isso tem sido muito bem feito pelo presidente Lula. Inclusive, era uma crítica que existia ao presidente Lula e uma promessa que terminou virando ao avesso do Bolsonaro. O Bolsonaro dizia, não, nós vamos fazer relações internacionais sem ideologia. Eu acho que a gente nunca viu um governo tão, não apenas ideologizado na discussão das relações internacionais, mas um governo que chegou ao ponto de colocar os interesses estrangeiros acima dos interesses do povo brasileiro. E agora que deixaram de ser governo, agora que o negócio ficou completamente absurdo. A pessoa que queria ser presidente da Comissão de Relações Exteriores, o Eduardo Bolsonaro, foi para os Estados Unidos fazer militância e fazer lobby em favor dos interesses de grupos americanos, né? Eu não digo nem do povo americano, de grupos americanos contra o interesse do povo brasileiro. E o presidente Lula, que era criticado em relação a isso, conseguiu, desde que assumiu a presidência, abrir mais de 400 mercados internacionais, tem conversado com todo mundo, de Trump a Xi Jinping, passando pelos países do BRICS, e tem feito o que é importante para os interesses do Brasil, abrir novos mercados, melhorar as relações comerciais, fazer com que o Brasil possa crescer a partir dessa conexão com o mundo. Deputado, falando nisso, eu só queria saber do senhor como o senhor avalia a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e, mais do que isso, como a Câmara tem tratado a situação do deputado. Eu avalio de maneira, eu acho que é vergonhoso o que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. É terrível pensar que um deputado eleito pelo povo brasileiro, pelo povo de São Paulo, foi para os Estados Unidos em troca de um projeto pessoal seu, de uma disputa, inclusive, interna de campo, porque não foi apenas para tentar prejudicar o presidente Lula, foi na disputa da sucessão do pai dele, ou seja, para poder brigar com o governador de São Paulo, que é o governador do estado que ele foi eleito, ele brigou por uma tarifa que prejudicava principalmente o estado de São Paulo. Então, é surreal pensar isso. E é algo que envergonha a Câmara dos Deputados e que eu espero que a Câmara dos Deputados tome medidas em relação a isso. Está pautado para quarta-feira dessa semana, no Conselho de Ética, um processo que envolve o deputado Eduardo Bolsonaro e, pela informação que nós tivemos, está pautado pedindo o arquivamento do processo. Então, é algo que vai passar um recado muito ruim para a sociedade brasileira de que um deputado pode, no exercício do seu mandato, ir para outro país e trabalhar em favor de interesses pessoais, interesses de grupos econômicos do outro país, simplesmente para brigar com um adversário político do próprio campo político, que é o Tarcísio, para brigar com o presidente Lula e criar um problema para o Brasil. Então isso não deveria, de maneira nenhuma, ser aceito pela Câmara dos Deputados.
Deputado, o Tavares também quer perguntar sobre essa questão. Vai lá, Tavares. Deputado, só para deixar registrado, eu concordo integralmente com a sua crítica feita agora sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro. Mas, ao que parece, o próprio governo não está muito insatisfeito com essa questão. Foi repercutido há alguns dias que, inclusive, o presidente Lula tem chamado Eduardo nos bastidores de meu camisa 10, diante de todos os benefícios que a atuação de Eduardo nos Estados Unidos trouxe para a imagem do próprio governo, que enfrentava uma crise de popularidade e logo após o tarifaço teve um arrefecimento nessa queda. Então, o senhor não acha que esse arquivamento desse processo não foi também um pouco de falta de pressão política da base do governo junto ao parlamento, diante dos benefícios que o próprio governo teve com essa atuação de Eduardo Bolsonaro? Primeiro, em relação à questão do presidente Lula, todas as vezes que eu conversei com o presidente, tanto de maneira particular, como também de maneira pública, ele sempre fez duras críticas ao que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Inclusive, num evento que nós estivemos juntos, ele chegou a virar para mim e para outros deputados que estavam lá, dizendo: vocês têm que caçar o Eduardo Bolsonaro, tem que dar um jeito de caçar o Eduardo Bolsonaro. Então, essa informação de que ele estaria de alguma forma agradado com o Eduardo por conta do resultado eleitoral que ele está colhendo, político eleitoral que ele está colhendo, eu não tenho essa informação. Todas as vezes, tanto em conversas particulares como em conversa pública, ele sempre foi muito duro em relação a essa questão e sempre tem cobrado uma posição do Congresso em relação a isso. E eu acho que é isso que nós temos que fazer, temos que lutar por isso. Agora, por que que o Congresso não vai fazer algo? Por que que provavelmente na quarta-feira é difícil que avance alguma discussão nesse sentido? Porque existe ali no Congresso Nacional uma grande quantidade de deputados do PL, cerca de 100 deputados do PL, eu diria aí que em torno de 150 deputados que estão mais à direita, e existe um movimento que está sendo feito pelo centro e por parte de partidos de centro de tentar ter os votos do PL na próxima eleição. Então, é por isso que o Congresso não está tendo coragem de tomar a decisão que deveria tomar em relação a Eduardo Bolsonaro, em relação a Gustavo Gaia, porque existe parte do Centrão, liderado pelo governador de São Paulo, Tarcísio, que quer os votos de Bolsonaro. E por querer os votos de Bolsonaro, não tem coragem de botar Eduardo Bolsonaro no devido lugar dele, de colocar o Gustavo Gaia no devido lugar dele em relação ao que fizeram. Então eles ficam, de certa forma, com medo de enfrentar os absurdos que estão sendo feitos, porque aqui eu não estou dizendo que é para eles saírem brigando com o PL por qualquer coisa, ou com o bolsonarismo por qualquer coisa. Eles concordam com muitas coisas que o bolsonarismo faz. Eles, em grande parte das pautas, eles estão ali porque realmente concordam e porque realmente são de direita. Mas tem certas coisas que nem eles concordam, mas que não têm coragem de bater de frente, porque tem medo de perder os votos dos bolsonaristas. Aí a gente vê o povo brasileiro perdendo, porque por uma parte, existe setores do PL fazendo uma disputa interna e, por outra parte, existe uma falta de coragem do Centrão e do governador Tarcísio de riscar o chão e de dizer: olha, a gente concorda até aqui, mas até aqui a gente não vai aceitar e a gente vai tomar as medidas que sejam necessárias para conter esse tipo de atitude dentro do parlamento.